que eu acho interessante aqui que nós podemos fazer aqui uma comparação. Quando nós lemos o livro de Êxodo, falando que o povo saiu do Egito, poucos têm uma ideia do que era o Egito. Mas o Egito simplesmente era uma cidade satânica. Era uma cidade de Satanás, onde você não via lá uma sequer igreja, você não via um local de culto a Deus, nada, somente para Satanás. Para ter uma ideia, o próprio faraó, para ele se tornar faraó, ele precisava incorporar Satanás. Passava por um ritual onde Satanás entrava dentro do faraó, tomava posse dele e dali ele saía para ser o faraó do Egito. Nenhum rei podia ser coroado faraó sem primeiro passar pela cerimônia, esta cerimônia religiosa, essa cerimônia fúnebre que era realizada no Egito. Então o Egito pertencia realmente, era ali a casa de Satanás, era ali o lugar do diabo, né? Você imagina trabalhar numa cidade assim. Você imagina aqueles judeus ali, que na época ainda não eram chamados judeus, imagina aquelas pessoas trabalhando numa casa de um egípcio. A opressão era muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe que no dia 31 de outubro, Satanás pede oferendas, e uma das oferendas mais importantes é crianças sacrificadas. São mais de 1000 crianças que são sacrificadas nos Estados Unidos, somente no dia, na noite de Halloween. Agora imagine no Egito quantas crianças eram sacrificadas. Agora eu pergunto, a criança de quem você acha que eles iriam pegar para sacrificar aos seus deuses lá no Egito? Será que eles iriam pegar crianças egípcias? As crianças sacrificadas eram os filhos do povo de Deus. Era realmente a nação escolhida, a nação santa de Deus, que ali estava escrava, que tinha que fornecer sacrifícios aos deuses do Egito. Agora preste muita atenção no sistema do Egito. O sistema do Egito era um sistema financeiro. E a maior riqueza do Egito eram os judeus da época, os israelitas, que ainda não eram chamados nem de hebreus ainda. Mas eles eram a riqueza do Egito, a propriedade do Egito. Sem os judeus, sem os escravos, o Egito estava falido. Aqueles escravos davam muito lucro para Faraó. Então a Bíblia diz que eles serviam a Faraó. O que é isso, serviam? Eles davam lucro. Então quando se fala servir a Faraó, eles eram úteis para Faraó. Sabe aquela frase que alguém diz, tem pessoas que não servem para nada? Sabe, já viu o patrão dizer, esse empregado não serve para nada? E sabe aquela frase, esse empregado me serve, me é útil, vai servir para alguma coisa? Porque ele vai dar lucro. Então pegue exatamente essa parte. O povo escravo no Egito dava lucro para o faraó, por isso que ele não queria soltar o povo, não queria perder o povo, porque a riqueza estava ali, seus escravos rendiam muita riqueza para o faraó. E aquela riqueza, o que eles rendiam, boa parte daquela riqueza era oferecida para os deuses. Então quando tinha um sacrifício para os deuses do Egito, o valor era muito alto. A consagração de joias, pedras preciosas, animais, era uma fortuna. E quem oferecia essa oferta era o povo escravo do Egito, o povo mais pobre. Você está acompanhando? Uma cidade, um lugar onde tudo funcionava para dar lucro para o faraó, que era
o próprio Satanás ali personificado naquele homem. Então, cada oferenda tinha que ter um custo. E a palavra de Deus nos ensina princípios muito fortes. Aquele que você obedece, aquele que você serve, aquele é teu Deus. Se aquele povo então servia Faraó, então Faraó era o seu Deus, indiretamente, né? Era Faraó, na verdade, diretamente era o próprio Satanás. Então, todo o trabalho, toda a mão de obra, todo o lucro, todo o dinheiro, todo o 13º, tudo que eles ganhavam, eram oferendas para os demônios do Egito. Por isso o Egito era muito rico, muito forte, muito bonito, e tinha muitos sacerdotes. Quando Deus quis libertar esse povo, o que ele fez? Deus poderia largar uma bomba atômica, destruir todo o Egito, arrebatar o povo dele instantaneamente para que se salvasse. Poderia mandar carruagens, poderia mandar um daqueles anjos que só um matou 187 mil inimigos, mas Deus não fez isso. Deus disse a Moisés: diga a esse povo que me tragam um cordeiro. Deus pediu uma oferta para libertar o povo. Agora vamos fazer uma pequena reflexão. Eu estava no culto ontem e eu vi o pastor comentando que como foi fraca as ofertas, como foi difícil entrar uma oferta, como foi duro entrar uma oferta. E o trabalho então não pode ser feito, não pode ser construído porque as ofertas são poucas. Então a igreja aqui é muito fraca. Você passa ali, você grava igrejas pequenas, humildes e mais, porque não tem ofertas suficientes para construir. Mas ali atrás tem uma cidade, onde entra muitas ofertas, muitas oferendas. E aí então, eles podem patrocinar uma cidade toda para seus deuses, seus espíritos. Então quando Deus pede para libertar o seu povo, ele pede um cordeiro, não tem nada a ver com Deus querer tirar o dinheiro do povo, nem o pastor tirar o dinheiro do povo, nem a igreja tirar o dinheiro do povo, não é isso. É porque existe uma concorrência. Como assim? Há uma disputa pelo coração do homem. O diabo disputa com Deus, ele quer que o homem adore a ele, sirva a ele. Então ele exige do homem oferendas. E quando Deus quer tirar o povo das mãos do inimigo, ele pede uma oferta. Imagine agora, Deus pediu um cordeiro. Um cordeiro hoje, daqueles cordeiros que são sacrificados, o tipo de cordeiro que era feito, um cordeiro hoje estaria custando, até o ano passado, um judeu pagava a média de R$1.500 por um cordeiro pronto para o sacrifício. Agora imagine um povo que não está trabalhando, não tem nada, vai da onde tirar um cordeiro? Se aquele povo era o povo mais pobre da terra, um povo que não tinha nada, nem propriedade, nada, Deus simplesmente diz: eu quero um cordeiro. Deus não levou em conta se eles eram pobres ou não, Deus pediu a oferta do cordeiro. Veja como é que Deus faz, como Deus é diferente, né? Eu ouço pastores, pregadores, hoje mesmo na televisão, um grande pregador falando: olha, quero que Deus mande tua oferta. Tu não vai tirar o dinheiro que tu vai precisar para outra coisa, o dízimo. Se tu precisa, não precisa ofertar. Deus não falou assim, ele simplesmente disse: me traga um cordeiro. Sacrifique um cordeiro. E ponto final. Naquela noite, a oferta do povo de Deus aquela noite foi a maior oferta de todos os tempos. Foi a noite que todas as casas, famílias, eles consagraram o cordeiro. Então aquela noite foi a maior oferta no Egito. Porque aquela noite nem as oferendas normais que eram feitas para Satanás, naquela noite nada superou a oferta do povo de Deus. Foi a oferta máxima. Somando todos os cordeiros, cada família,
Ali tinha milhares de cordeiros. E aí eu quero levar você para Salomão. Lembra que Salomão ofereceu um holocausto de 1000 holocaustos em um só dia? E na mesma noite Deus apareceu para ele e disse: pede-me o que queres. Porque ele ofereceu naquele dia 1000 holocaustos. Deus desce lá e disse: Salomão, pode pedir o que quiser. Salomão pediu sabedoria. E depois desse dia, o país entrou numa prosperidade extraordinária. Porque até aquele dia que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, o país estava quebrado, falido. Ele vinha de uma falência. Porque Absalão, que dominou, ele quebrou o país enquanto ele reinou. E quando foi passado para Salomão, estava no vermelho. E ele vai e oferece 1000 holocaustos. E Deus desce. E ali, Deus abençoa Salomão e traz prosperidade. O mesmo princípio ocorreu no Egito, quando milhares de cordeiros foram oferecidos em uma noite só. Deus desceu ali. E quando Deus desceu, Ele fez uma obra extraordinária. Quebrou o Egito. Todo o centro de macumba foi fechado. Todo o centro de umbanda, quimbanda, tudo que tinha na época, pode imaginar, ele faliu aquela noite. Todos os demônios foram derrotados aquela noite. Viu que coisa tremenda? Eu vou continuar esse estudo mais tarde, e vai uma série de estudos como esse. Mas em setembro, nós queremos fazer um ato profético aqui nesse lugar. Vamos reunir amigos e pastores em todo o Brasil para oferecer a Deus uma oferta especial pela libertação do nosso país, do nosso povo brasileiro. Nosso povo vai sair do Egito. Quero chamar a sua atenção que estamos exatamente no centro de Brasília, no centro do país. E aqui nós estamos no centro do Egito também. Se você descer até lá embaixo, você vai ver quantos símbolos do Egito você vai encontrar. Quantas oferendas semelhantes àquelas saem aqui do centro do Brasil. Vamos fazer um ato profético atravessando o nosso país e vamos oferecer a Deus uma oferta muito maior do que todo o centro de macumba pode ofertar naquele dia. Dia 7 de setembro, eu quero que você esteja preparado, onde você estiver, qualquer parte do Brasil. Prepare seu cordeiro. Prepare um cordeiro. E o propósito é quebrar todas as fortalezas do inimigo que prendem nosso povo no Egito da miséria, no Egito do desemprego, no Egito da escravidão, no Egito da macumbaria, feitiçaria. É por isso que eu estou aqui. Estou hoje já no 3º dia, encerrado, todos os dias buscando a Deus. E hoje, 3º dia, dia de sair para fora, dia da ressurreição. Ontem Deus já mandou uma chuva maravilhosa. Quando chegamos no aeroporto de Brasília, veio uma chuvinha em cima do aeroporto, foi muito gostoso, muito lindo. A chegada com chuva, a marca de Deus em nossas vidas, a marca da bênção. E eu quero pedir a Deus uma chuva de avivamento para o nosso país. Nós temos que cortar o cordão umbilical, bem aqui no centro. Quando nós chegamos aqui, ofertamos um cordeiro. Depois, quando o pastor ofertou 2 cordeiros lá dentro do vale, veio uma chuva extraordinária, limpando o vale, limpando Brasília. Uma chuva completamente fora do tempo, não havia previsão. Como esta chuva desta noite, não havia previsão nenhuma. Mas o nosso Deus é um Deus que faz milagres, que manda chuva e para a chuva. Aleluia. Então aqui está a palavra que Deus deu no livro de Êxodo. Começando no capítulo 3, Deus manda Moisés. Moisés vai a Faraó e diz: deixe meu povo ir,
até o monte, para lá oferecer, servir a Deus com as suas ofertas, servir a Deus com as suas oferendas. E Deus pede a primeira oferta, um cordeiro. Não perguntou se tinha, se não tinha, se podia, não podia, ele disse, vai atrás. E quando você trouxer o cordeiro, Deus vai julgar essa nação. Todos os demônios serão julgados, destruídos, em um só dia. Antes de pensar em valores, que não quer dizer valores, mas são princípios. Imagine quanto é oferecido para Satanás nesta cidade de Brasília. Nesse local, aliás. Quanto é oferecido para Satanás. Mas quero profetizar que um dia haverá um povo que vai ofertar para Deus muito mais do que Satanás tem recebido aqui. Em nome de Jesus. Lá na Ultima.